Boa tarde. Hoje é dia 29 de março de 2023. Eu sou o aluno Antônio e estou aqui com o meu professor Ricardo Pássaro Henrique. Muito obrigado, Antônio. Então, como o Antônio falou, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Igor, o Antônio, a Natiene, a Maria Eduarda, a Tayla, o Isaac, o Vinícius, o Rafael, a Jamile e o Pedro. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula que perdeu através do vídeo, colocar suas atividades em dia e também o seu conhecimento, para que não fique para trás em relação aos colegas. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. A situação aprendizagem 4 é a 6ª aula sobre a situação aprendizagem 4. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então à aula de hoje, lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 4. Lá fala assim: na situação aprendizagem 4 vamos conhecer o que é um fluxograma, além de interpretar e construir fluxogramas envolvendo múltiplos e divisores, certo? Eu tinha pedido uma lição de casa, né? E era um exercício só, né? O 3.4, que era a elaboração de um exercício. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? A habilidade EF06MA06. Resolver e elaborar situações problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, conhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Objetos de conhecimento: fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e números compostos. Continuando então, lá na página 30, a atividade de casa era a atividade 3.4. Considerando os estudos sobre os divisores de um número em duplas, só que eu falei que era para fazer sozinho mesmo, né? Elaborem. O que é elaborar uma situação problema? É criar um exercício, tá? É como se você fosse um professor criando um exercício para a prova. Então, elaborem uma situação problema e depois troquem com outra dupla para resolver a questão elaborada. No caso, é uma resposta pessoal, né? A do Rafael pode estar diferente da Maria pode estar diferente da Tayla, quem mais que fez é a Jamile, também pode estar diferente, né? Porque é uma coisa pessoal que você vai criar de você. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Então eu criei uma aqui. Resposta pessoal. Então eu criei uma. Olha qual que eu criei. Vocês vão ajudar eu a resolver. Uma fábrica de tecido tem como recorte de resto, desculpe. Vou ler de novo. Em uma fábrica de tecido tem como recorte de resto dos tecidos com medidas de 90 centímetros e 75 centímetros. O que quer dizer isso? É uma fábrica que ela fabrica tecido e aí ela enrola naqueles rolão de tecido e aí o que sobra, o que eles fazem? Eles cortam, certo? E eles têm uns cortes sobrando lá de 90 centímetros de comprimento e outros de quantos centímetros? 75 centímetros de comprimento, certo? Então eles têm esses dois tipos de sobra, recorte e a sobra, tá bom? O dono da fábrica solicitou aos funcionários que cortassem esses tecidos em recortes com o mesmo tamanho, com o máximo do tamanho possível, sem que tivesse sobra, para evitar desperdício. Que tamanho os funcionários devem recortar esses tecidos de 90 centímetros e 75 centímetros? Então o que acontece? Se eles falam assim, vou cortar o tecido de 90 centímetros ao meio, vai dar 45 centímetros de um lado, né?
e 45 centímetros do outro. E se ele cortasse 45 centímetros aqui, daria 45 centímetros aqui. Dá para usar junto com esses aqui? Não. Como não? Os dois têm 45. Então todos vão ter 45. E vai sobrar só 30 centímetros do lado de cá. Ah, então isso aqui vai jogar fora. Não pode. Não pode ter resto. Então eu tenho que descobrir quem são os divisores comuns do 90 e do 75. Depois que eu encontro os divisores comuns, eu tento achar o maior divisor comum. Então veja como é trabalhoso isso daqui, tá? Você tem que achar todos os divisores de 90 e todos os divisores de 70 eu vou achar com vocês e depois vou mostrar um jeito que é muito mais fácil. Porém, precisa saber os números primos. Quem são os números primos mesmo? Quem é o menor número primo que tem? 2. 2. Depois? 1. Não, 1 não. 6. 3. 4 não é primo. O único número primo par é o número? 2. Então 2, 3, 5, 7, 8 é par, 8 não vai ser. 9 não é primo por quê? Quem sabe me dizer por que o 9 não é primo? Porque para ser primo ele tem que ser divisível somente por dois números diferentes. Ele mesmo e 1. Ele mesmo e 1. O 2 só dá para dividir por ele mesmo e 1. O 3 só dá para dividir por 3 e 1. O 4 dá para dividir por 4, por 2 e por 1. Por isso que o 4 não é primo. O 5 só dá para dividir por 5 e por 1. O 6 dá para dividir por 6, por 3, por 2 e por 1. Então não é primo. O 7 só dá para dividir por ele e por 1. O 8 dá para dividir por 8, por 2, por 4 e por 1. Então não. O 9, por que o 9 não é primo? Porque ele dá para dividir por 9, por 3 e por 1. Entendeu? Por isso que o 9 não é primo. Temos que aprender os números primos para ficar mais fácil. Então vamos lá. Divisores de 90, divisores de 75. 90 dá para dividir por 1? Sim. Todo número é divisível por 1. Se dá para dividir por 1, quantos que dá 90 dividido por 1? 90. Então 90 também é divisor de 90? Sim. A resposta, quando dá exato, também é. Porque 90 dividido por 90 dá? 90. 1. Você tem 90 balas, vai dividir por 90 pessoas. Vai dar 90 balas para cada um? Quantas balas cada um vai ganhar? Você tem 90 balas. Sim, e vai dar para 90 pessoas. Vai dar 1? 1 cada um. 90 dá para dividir por 2? Dá. Quantos que dá de resposta? Ah, então 45 também é divisor de 90. Porque 90 dividido por 45 dá ao contrário. Dá quantos? Dá 2. Entendeu? Aí, 90 dá para dividir por 3? Não. Dá. 90 dividido por 3 dá 60. E que eu chego... Ah, não. Desculpe. Dá 30. E que eu chego à conclusão? Que o 30 também dá para dividir o 90. Certo? 90 dá para dividir por 4? Não. Não. Quer ver? Ó, vou montar aqui a conta. 90 dividido por 4. 2 vezes 4 dá 8. 9 que tira 8 dá 1. Abaixo o 0. E se abaixo eu tenho que resolver. 2 vezes 4 dá 8. 10 que tira 8, 2. Não pode ter resto. Tem que ser resto 0. Então não dá para dividir por 4. 90 dá para dividir por 5? Dá. 90 dividido por 5 dá quantos? 15? Eu achava que era 18. Vamos ver. 90 dividido por... Quantos que eu falei? Por 5, né? 1 vezes 5, 5. 9 que tira 5, 4. Abaixo o 0. 8 vezes 5, 40. Acabou. Então, dá para dividir e a resposta é 18. Então, 18 também é um divisor de 90. 90 dá para dividir por 6? Dá. Dá. Vai dar 15. 90 dá para dividir por 7? Não, né?
7 vezes 10 dá 70, 7 vezes 11, 77, 7 vezes 2, 12, 84, 7 vezes 13 vai passar de 90, então não dá. 90 dá para dividir por 8? Não também. 90 dá para dividir por 9? Dá. 90 dividido por 9 dá 10. Pronto, achei todos os divisores. Ah, mas eu achei porque eu sei fazer divisão de cabeça. Se eu não soubesse, tem que armar conta de um por um. Então, é trabalhoso. Vamos ver os divisores de 75. 75 dá para dividir por 1? Dá. Todo número dá para dividir por 1, por ele mesmo. E aí, 75 dividido por 1 dá 75. E 75 dividido por 75 dá 1. Um invertido do outro. 75 dá para dividir por 2? Sim. Não, número ímpar não dá para dividir por 2. Tá? Vai dar resto. Então, 75 dá para dividir por 3? Dá. Ô, louco, Dá. ainda bem que eu falei. Você vai dividir por 3, dá 25. Se eu tiver 3 grupinhos de R$25, eu vou ter R$75. Então, 25. 75 dá para dividir por 4? Não, não dá para dividir por nenhum número par. Por quê? Vai sobrar? É, porque o 75 é ímpar, então sempre vai sobrar. 75 dá para dividir por 5? Dá. Quanto que vai dar, será? Se eu não me engano, 12, vamos ver. 75 dividido por 5, acho que não é. Acho que não é não. Eu acho que é 15. 1 vezes 5, 5. Sobrou 7 que tira 5 dá 2. Abaixa o 5. E se abaixou, tem que resolver. 5 vezes 5, 25. E a resposta foi quantos? 15. Então 75 dividido por 15 dá 15. Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei. E 75 dividido por 15 dá quantos? Dividido por 15. Vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo aqui? Vou falar de novo. Presta atenção no que eu falei. 75 dividido por 1 deu 75. 75 dividido por 75 dá 1. 75 dividido por 3 dá 25. 75 dividido por 25 dá 3. 5. 75 dividido por 5 dá 15. 75 dividido por 15 dá quantos? 5. É um invertido do outro. Aqui, ó. Aqui eu peguei o 75 e dividi por 5. Qual foi a resposta? Se eu colocar o 15 no lugar do 5, o 5 vai vir no lugar do 15 de resposta. Entenderam? Sempre um inverso, um completa o outro. 75 dá para dividir por 6? Não tem nem que pensar. A resposta tem que ser não, porque ele é par. 75 dá para dividir por 7? Sim. 10 vezes 7, 70. 11 vezes 7, 77. Então não dá. Vai dar 70, vai dar 10 e vai sobrar 5. Não pode ter sobra. 75 dá para dividir por 8? Não, né? Porque é ímpar. 75 dá para dividir por 9? Não. 75 dá para dividir por 10? Não. 75 dá para dividir por 11? Não. 75 dá para dividir por 12? Não. 75 dá para dividir por 13? Não. Por 14? Não. Por 15? Não. Dá, nós já fizemos aqui, ó. Dividir por 15 deu? Deu 15. 5. Então esses são os divisores de 75. Então eu posso pegar, os funcionários podem pegar os dois panos e dividir eles em tamanhos de 1 centímetro, sim ou não? Sim. Vai dar um monte de paninho de 1 centímetro. Pode dividir de 3 centímetros? Sim. Qual é o maior tamanho que eles podem dividir os dois tecidos do mesmo tamanho? Eu estou vendo um maior aí. 9? Não, 90. Onde você viu 90? É o 15. Tem que olhar aqui, ó. Qual que tem nos dois? Tem que ter nos dois. Tem o 15 aqui e tem o 15 aqui. Achei, então, os funcionários vão dividir os panos em 15 centímetros. Eles vão pegar um pano de 90 centímetros e vai dividir em 15. Vai dar 6 pedaços, é isso? 6 pedaços. Eles vão pegar o pano que tem 75 centímetros e vão dividir em 15.
vai dar 5 pedaços. E aí, todos do mesmo tamanho, não vai ter sobra, não vai ter perca, tá? Então, lá, olha o jeito que tem que ser feito, então. Vocês viram como deu trabalho? Eu tenho que achar todos os divisores, depois procurar o maior divisor comum. Quem era o maior divisor comum? Comum quer dizer que tem que estar nos dois, né? Era o 15. Então, ó, maior divisor comum é 15. Sendo assim, deverão recortar os tecidos com 15 centímetros. É o maior tamanho que não terá desperdício. Professor, tem um truque para resolver sem precisar achar todos os divisores? Tem. Professor, Oi. é quantas aulas? 2. Olha qual é o truque. Você vai achar o maior divisor comum do 90 e do 75. Nós vamos fazer a fatoração Tipo fatiar? por números primos. É tipo fatiar. Nós vamos fatorar pelos números primos. Quem é os números primos? 2, 3 ou 3 primeiro, né? 2, 3, 5, 7. O 1 não é primo. Não. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Vamos parar por aqui. Se a gente precisar, a gente acha mais. Quem é o meu primeiro número primo? 2. É o 2. Olha bem como que nós vamos fazer aqui. Então, dá trabalho de entender, mas depois que se entende, nunca mais se sofre resolvendo isso aqui. Vou dividir por 2. Algum desses dois números dá para dividir por 2? Sim. O 90 dá para dividir por 2? Ele é par, então dá para dividir por 2. Então 90 dividido por 2. Ó, 90 dá, vou fazer um tracinho embaixo dele. 90 dividido por 2 dá quantos? Metade de 90. 15? Não. 45. 75 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Não dá para dividir por 2. Então eu copio ele. Agora eu venho fazer uma pergunta para vocês. Dos dois números que estavam lá em cima na frente do 2, todos eles deu para dividir por 2? Não, só tem o tracinho em 1, né? Então você deixa daquele jeito. 45 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Se ele é ímpar, não dá para dividir por 2. Então eu vou para o próximo. O 75 também não dá para dividir por 2. Então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 3. 45 dá para dividir por 3? Você tem R$45. Vai dividir por 3 pessoas. Não. Quantos cada um vai ganhar? 1. Você é louco? Você tem R$45. Vai dividir por 3 pessoas. Não dá, porque daí vai sobrar, né? Não, vamos ver então. Já que vocês estão com dificuldade, vamos montar a conta para ver. 45 dividido por 3. Na tabuada do 3, quem vezes 3 chega perto do 4 sem passar? 2. 2 vezes 3 dá? 1. Não, 2 vezes 3 dá 6. Passou, então não pode. Tem que ser o número 1. 1 vezes 3, Igor, dá quantos? 6. Não, 1 vezes o 3. Quantas vezes você vai somar o 3? Quantas vezes você vai somar o 3? 1. Então vai. Somou 3. Quantos que deu? 3. 1 vezes 3 é? 3. Fala, Tayla. Já sabe a resposta? A Tayla já fez a conta lá. 4 que tira 3? 1. Abaixa o 5 e se abaixou. Na tabuada do 3. Quem vezes 3 chega perto do 15 sem passar? É o 5. 5 vezes 3 dá 15. Ou seja, 45 dá para dividir por 3. Dá quantos? 15. 75. Ó, deu para dividir, faz um tracinho embaixo. 75 dá para dividir por 3? Não? Dá. Vamos montar a conta para ver. 75 dividido por 3. Na tabuada do 3, quantos 3 você precisa somar para que ele chegue perto do 7 sem passar? 1. 2. 2 vezes 3 dá 6. Chegou pertinho e não passou. 7 que tira 6? 1. Abaixa o 5 e se abaixou? Ah, tá, ele respondeu já hoje. 5 vezes 3 dava 15. Quem vezes 3 dá 15? Lembrando que aqui era o 2, né? 2 vezes 3, 6. Quantos vezes 3 vai dar 15? 5. Deu o resto 0? Sim. Qual foi a resposta? 25. Ó, faz um tracinho embaixo.
Todos os números aqui deu para dividir por 3? Todos os números deu ou não? Sim. O 45 dividido por 3 deu 15. O 75 dividido por 3 deu 25. Então, todos os números dele deu para dividir por 3? Sim ou não? Sim. Faz uma bolinha em volta dele. Tá bom? Faz uma bolinha em volta dele, porque vai ser importante. 15. Dá para continuar dividindo por 3? 15. Dá para dividir por 3? Dá. Então, se um deles dá, eu continuo. 15 dividido por 3. Faço um tracinho embaixo dele. 15 dividido por 3 dá 5. 25 dá para dividir por 3? Não, na tabuada do 3 não tem resposta 25. Quando não tem, eu copio ela. Nessa linha, todo mundo deu para dividir por 3? Não. Vou tentar de novo. 5 dá para dividir por 3? Não, sobra 2. 25 dá para dividir por 3? Não. Então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. Quantos que dá, Igor? 5 dividido por 5? Você tem 5 balas, vai dividir com 5 pessoas. Quantos que cada um vai ganhar? 1. 25 dá para dividir por 5? Dá. Põe um tracinho embaixo. Quantos que dá 25 dividido por 5? A pergunta que você tem que fazer é: quantas vezes o 5 dá 25? Dá? 5. Todos têm um tracinho embaixo nessa linha? Sim. Todos deu para dividir por 5 então? Sim. Faz uma bolinha em volta, tá bom? Continua dividido por 5. 1 dá para dividir por 5? Não. Copia. Vamos ver, Igor, se você entendeu. 5 dividido por 5. 1. Muito bem. Toda vez que você tem um número dividido por ele mesmo, a resposta é sempre 1. Muito bem. Aqui só o 5 deu para dividir. Nessa linha, todo mundo deu para dividir por 5? Não. Parou. Agora você vai pegar quem tem bolinha. Quem tem bolinha? Conta para mim aí. O 3 e o 5? O 3 e o... Multiplica um pelo outro. Quantos que dá 3 vezes 5? 15. Achei o maior divisor comum, sem precisar montar tudo aquilo. Ah, professor, mas demorou um tempão. É porque eu estou explicando. Se eu fosse só resolver, é muito mais rápido do que eu fazer isso daqui, ó. Isso daqui. Tá bom? Pause para registro. Daí é atividade? Calma aí. Continuei? Não, porque Sim. eu vi você passando por algum lugar lá. Pelo canto lá que estava trancado aqui. Página 30 ainda, atividade 4. Critérios de divisibilidade. O que quer dizer essa palavra divisibilidade? Vem da palavra dividir, divisível, tá bom? Olha lá, presta bem atenção aqui. Jogo investigando critérios de divisibilidade. Material: 2 jogos de cartas numeradas, 10 cartas de cor vermelha com números 2, 3, 4, 5, 6, 8. Não tem 7 ali. Então vou ler de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Não chuta, leia junto. 50 cartas de cor verde com diferentes números naturais: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 42, 43, 45, 48, 50, 55, 60, 72, 75, 90, 100, 110, 200, 250, 420, 438, 500, 1000, 111, 1111, certo? 2.000, 3.000, 10.000, 30.000, 45.000, 50.000, 123.000. Presta só para você, só um pouquinho para mim, por favor.
Tá igualzinho ali. Eu achei estranho 111. 1111. Tá lá. Papel, lápis e borracha para cálculos. Participantes: 2 ou mais jogadores. Objetivo: obter a maior pontuação. Regras: antes de iniciar o jogo, as cartas de cada um dos jogos devem ser separadas, embaralhadas e viradas sobre a mesa em 2 montes, com as faces numeradas viradas para baixo. Cada jogador retira uma carta do monte verde, cujo número será o dividendo, certo? E depois a carta acima do monte vermelha deverá ser virada para todos os jogadores, cujo número será o divisor. Então presta bem atenção aqui, ó. Vamos fazer de preto aqui. Então presta atenção aqui. Aqui é a chavinha de dividir, certo? Concorda comigo ou não? E agora? Quem vem na frente da chavinha é dividendo ou divisor? Dividendo. O da frente é o dividendo. E quem vem dentro da chavinha? É o divisor, certo? Divisor, certo? E aí, quando eles pegam uma, cada um vai pegar uma cor de que cor? Azul. Ah, vocês não prestaram atenção. Verde. Nem tem azul ali, Igor. Ó, antes de iniciar o jogo, as cartas devem ser separadas, embaralhadas e viradas sobre a mesa em 2 montes, com faces viradas para baixo. Aí, qual é o segundo passo lá? Ó, cada jogador deve retirar uma carta. Que cor que o jogador tira? Verde. Cujo o número será o dividendo. Cada jogador, se nós todos estivéssemos jogando aqui, professor. cada um ia pegar que cor de carta, Isaac? Verde. A verde, ótimo. Ó, falei. Escolhe uma carta aí pra vocês, faz de conta aí. Vai, escolhe uma aqui. Vamos rapidão. Peguei. Não, você já demorou pra entender. Eu quero que vocês escolham uma das cartas verdes aqui. Escolhe uma carta verde aqui, ó. Tem um monte aqui. Escolhe uma. Ai, meu Deus do céu. Escolhe então, já que você tá mais ligeirão hoje. Você escolheu o 6. Então o 6 é do Vinícius. Vai. O 9 é do Igor. 3. Calma aí. 3 é do Isaac. 17 é do Antônio. 11. Calma aí. Antônio. 11 é do Pedro. 12. 12 é do Rafael. 14, A Nath, 14. 2. A Jamile, 2. Oi? A Tayla, 23. Faltou alguém escolher? Quem? A Maria? A Maria escolheu o 28. Eu fui o primeiro a escolher. Agora, eu vou escolher a 1000. Então preste bem atenção, certo? Agora, olha lá, ele fala assim: a carta de cima do monte vermelha deverá ser virado para que todos os jogadores cujo número será o divisor. Então a vermelha vai ser o divisor para todos nós, tá? Então nós fizemos de conta que a gente escolheu, pegou uma carta lá e deu essas cartas que está marcado ali.
Aí agora nós vamos ter que sortear uma das cartas vermelhas. Hoje é dia 29, então vou contar até o 29 e vai ver qual é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com mais 10 dá 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aí a carta vermelha virou o 100. Cada jogador faz a divisão do número da carta verde pela carta vermelha. Se a divisão for exata, isto é, o resto da divisão realizada é 0, o jogador fica com a carta verde para si, obtendo 1 ponto nessa rodada. Se ao realizar a divisão o resto for diferente de 0, o jogador retornará a sua carta para o monte verde, que deverá ser novamente embaralhado e não pontuará nessa rodada do jogo. Então vamos lá, Jamile, 2 dá para dividir por 100? Vamos montar a conta para ver. Ó, 2 dividido por 100. Na tabuada do 100, quem vezes 100 chega perto do 2 sem passar? É o 0. 2 que tira 0. O resto foi 0? Não. Então a Jamile não ganhou ponto. Deu azar. Isaac, 3 dá para dividir por 100? Você tem 3 balas. Dá para dividir por 100 pessoas? Não. Então o Isaac também perdeu, não ganhou ponto aqui. Agora Vinícius, 6 dá para dividir por 100? Sim. Você tem 6 balas. Dá para dividir por 100 pessoas? Não. Então, perdeu o ponto aqui. Lembra? Dividir não pode picar a bala, tá? É o Igor. Você tem 9 balas. Dá para dividir por 100 pessoas? Não. Muito bem. Já até sabia. Pedro. Você tem 11. Dá para dividir por 100? Não. Você foi 100 quantos daria? Calma lá. Rafael. 12. Dá para dividir por 100? Dá? Então vamos tentar. Vamos ver se o resto vai ser 0. Tem que ser 0. 12 dividido por 100. Quem vezes 100 chega perto do 12 sem passar? Quem vezes 100 chega perto do 100? 4 vezes 100 deu 400. Passou. É 0. 1 vai passar, né? Então é 0. 0 vezes 100 dá 0. 12 que tira 0 dá 12. Resto, 12. Então também não deu para dividir. Tá bom? Qual? 100? O 100 daria para dividir por 100. Olha o que o Isaac falou aqui. O 100 daria para dividir por 100. Porque daí tem 100 pessoas, mas 100 balas... É uma para cada um. Nath, o seu 14 dá para dividir por 100? Não, também. Antônio, o seu 17 dá para dividir por 100? Não, também. Tayla, o seu 23 dá para dividir por 100? Não, também. Maria, o seu 28 dá para dividir por 100? Não, também. O 1000 do professor Ricardo dá para dividir por 100? Não. Vamos ver. Tenho 1000 balas, vou dividir por 100 pessoas. 1 vezes 100 dá 100. 100 que tira 100 dá 0. Abaixou o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 100 que dá 0? 1 vai dar 100. É 0. 0 vezes 100 dá 0. Acabou. O resto deu 0? Quantos que deu a resposta aqui? 10. E aí o resto é 0. Se o resto é 0, eu ganhei um ponto. Professor. Oi. A classe inteira tirou 0, quem tirou 10 foi o professor. Você viu? Eu tive sorte, porque se fosse caísse a carta vermelha, por exemplo, o número 3, 100 não dá para dividir por 3, daí eu perdia. Entendeu? Depende muito da carta vermelha. Não é da carta que você pegou. Depende da carta vermelha. Então vamos lá. Vocês já viram como que é que fazia o jogo, certo? Agora aqui, ó. 6. A carta vermelha deverá retornar ao monte, que também deverá ser novamente embaralhado. Caso consiga justificar a divisibilidade, por exemplo, eu consegui justificar a minha. Eu falei que 100 dividido, 1000 dividido por 100, presta atenção só primeiro.
Não, filho, você tá bem distraído hoje. Nós estamos aqui, ó. Na página 31. Já estamos aqui. 6, página 6. Então lá, continuando. Por favor, preste atenção. Caso eu consiga justificar a minha divisibilidade, que nem eu justifiquei. 1000 dividido por 100 dá 10 e resto 0. Eu justifiquei. Se eu justificar, né, ou não, o número da sua carta verde, por meio do critério de divisibilidade para que o número obtido na carta vermelha, sem precisar realizar divisão. Ou seja, eu montei a divisão. Se eu conseguisse falar sem montar a divisão, eu ia ganhar um ponto a mais. Se eu fizesse de cabeça. 1000 dividido por 100 dá 10 e resto 0. Se eu falasse e não montasse a conta, eu ganhava mais um ponto. Mas como eu fiz a minha conta, eu não ganhei esse um ponto a mais. Certo? Eu tinha que ter feito de cabeça. Ou explicar assim. Por exemplo, até na hora que caísse lá, caiu alguém lá, como que caiu lá? A da Tayla era 28. Não, da Tayla? 23. 23 dividido por 100. Se ela fala assim pra mim, não dá, professor, porque 23 é menor que 100. Ela ganharia um ponto também, porque ela soube justificar que não dava para dividir. Entenderam? Ah, se ela precisou montar a conta para mostrar que não dava, dela não ganha esse um ponto. Tá bom? Continuando. 8. O jogo termina quando for mais... Posso falar? Posso continuar? O jogo termina quando não for mais possível distribuir cartas do Monte Verde para todos os jogadores. Ganha o jogador que obtiver a maior pontuação. Então, eu fiz um simulado ali para vocês verem, certo? Nós não vamos jogar, que nós não temos essa carta. Vou ver se eu crio ela. Se a gente conseguir terminar os dois, por favor, pega logo a garrafa que caiu no chão e vamos voltar a prestar atenção na aula. Vocês ficam? Ai. Eita. Então lá, continuando, vamos prestar atenção. E pare de brincar com a garrafinha de água. Então, se a gente terminar o conteúdo, que eu acho que é difícil, que a gente demora muito para fazer o exercício, mas a gente está revendo conceitos que vocês precisam rever, que é divisão, soma, subtração e multiplicação. E aí, se a gente terminar o bimestre e ainda tiver um tempinho, eu vou tentar fazer as cartas para a gente jogar, tá bom? 4.2. Encontre os divisores dos números 12, 14, 15 e 20. Em seguida, verifique se há divisores comuns. Quais critérios de divisibilidade em cada caso? Então vamos lá. Vamos achar primeiro os divisores do 12. Então, divisores de 12. 12. Quem é o menor divisor de 12? 1. 12 dividido por 1 dá quantos? 12. Dá 12. 12. Você tem 12 balas, vai dividir só com você mesmo. Você vai ficar com 2 balas? 12 balas. Ah, tá, entendi errado. Então, beleza. Se a resposta é 12, o que quer dizer isso? Quer dizer que o 12 é dividido por 12 também ou não? E quem vai ser 12 dividido por 12? Não tem nem que pensar, tá aqui, ó. Acabamos de fazer. 1. Então, se o 12 dividido por 1 dá 12, 12 dividido por 12 dá 1. Dá 1 ao contrário do outro. 12 dá para dividir por 2? Dá. 12 dividido por 2 dá quantos? 6. 12 também dá para dividir por 6? Não tem que pensar, pelo amor de Deus, é sim. Acabamos de ver que 12 dividido por 2 dá 6. Então 12 dividido por 6 dá 2. Um contrário do outro. Ó, presta atenção porque 2 vezes 6 dá quantos? 12. E 6 vezes o 2? 12. Ou seja, 12 dividido por 6, a resposta é 2. E 12 dividido por 2, a resposta é quem? É 6. Entenderam? Sim. Quando eu achar 1, a resposta também é divisor. Então 12 dividido por 2 dá? Que 2? 6. Dá 6. Então 6. E o 6 também é divisor de 12. 12
dá para dividir por 3? Dá. Quantos que dá 12 dividido por 3? 4. E 4 é divisor de 12 também? É, não tem que pensar, tem que falar sim. A resposta, quando é exata, é divisor do 12 também. Então aqui, pronto. Encontrou o 3 com o 4, acabou. Esses são os divisores de 12. Certo? Vamos achar agora os divisores de quem? 14. Então vamos usar o mesmo critério. Se a resposta é divisor, o outro também é. Então vamos lá. Divisor de 14 igual. 14 dá para dividir por 1? Sim, não tem que demorar. Todo número é divisível por 1. 14 dividido por 1 dá quantos? 14. 14 é divisor de 14? Demorou ainda para falar sim, hein? Sim, se ele é a resposta, ele é sim também. 14 dá para dividir por 2? Sim. Quantos que dá? 14 dividido por 2 dá 7. 7 é divisor de 14? Sim. Gostei de ver, não demora para responder. Acabou de achar que é a resposta também é divisor, tá bom? Quando dá certo que ela é divisor, a resposta também é divisor. 14 dá para dividir por 3? Ah, é? Tabuada do 3. Quem vezes 3 dá 14? Não dá, né? 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5 dá 15. Então não é. 14 é divisor de 4? Vamos ver na tabuada do 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. Não tem o 14. 14 é divisor de 5? Sim. Sim ou não? Não. 14 é divisor de 6? Não. 14 é divisor de 7? É, já está aqui, ó. Então acabou. Quando eu alcanço um número que já está ali, acabou. Quem é o próximo, o divisor de quem que nós vamos achar agora? 15. Divisor de 15. 15 dá para dividir por quem? O menor dele é 1. Quantos que dá, Pedro? 15 dividido por 1. 15 é divisor de 1, Pedro? Não, desculpa. 15 é divisor de 15? Sim. Ih, ficou com medo de responder, hein? Ah, o senhor não precisa falar, parece que está errado. O senhor só fala. 15 dá para dividir por 2? Sim. Não, número ímpar não dá para dividir por número par. 15 dá para dividir por 3? Dá. Quantos que dá? 5. E 5 é divisor de 15? Como não? Acabou de falar que a resposta é. Se ele é resposta, ele também é. 15 dividido por 5 dá 3. Um invertido do outro, ó. Esse é invertido desse. Esse é invertido desse. E esse é invertido desse. Esse é invertido desse. Esse é invertido desse. Se vocês não prestam atenção, ai, como que nós vamos aprender isso tão voando hoje? Então vamos lá. Achei todos os divisores já ou não? Vamos tentar. Dá para dividir por 4, 15? A resposta tem que ser rápido. Dá para dividir por 4, 15? Não, é número par, não dá. Eu acabei de falar não, você fala assim. 15 dá para dividir por 5? Dá? Como não? Já está na lista lá? Lógico que dá. Já está na lista, já alcancei, acabou. Agora nós vamos fazer os divisores de 20. Divisores de 20. 20 dá para dividir por 1? Quantos que dá 20 dividido por 1? Quantos? 20. 20 é divisor de 20? É, acabou de dar a resposta, um invertido do outro. Agora lá, 20 dá para dividir por 2? Sim. Número par dá para dividir por par. Quantos que dá 20 dividido por 2? 10. E 10 é divisível de 20? É divisor, quer dizer, desculpe. 20 dá para dividir por 3? Não, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18. Então não tem na tabuada do 3. 20 dá para dividir por 4? Dá, na tabuada do 4 tem. Quem vezes 4 dá 20? 5. E 5 é divisor de 20? Sim. Pronto. Achamos um pertinho do outro, não tem como achar mais nada. Achamos todos os divisores deles. Tá bom?
Agora ele quer saber se há divisor comum. Tirando 1. 1 é divisor comum universal. 1 está em todas aqui, ó. Presta atenção. Ó, 1 aqui. 1 aqui. 1 aqui. E 1 aqui. Tem mais algum divisor comum entre eles? O 3 está aqui e aqui embaixo só. Não. Quem é o outro? 2. O 2 está aqui, aqui, mas o 15 não é. O 3, não. O 4, só em 2 que dá o 4. O 5, só no 15 que dá o 5. Tem mais algum que está em todos? Não. Então é somente o 1. Somente o 1. Então eles são todos. Olha lá. Vamos ver a resposta? Vou ler para vocês. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 14. 1, 2, 7, 14. Divisores de 15. 1, 3, 5, 15. Divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Utilizaremos o método da fatoração por números primos. E concluímos que somente o 1 é o divisor comum. Porém, o 1 é um divisor universal. Tá? Então, se a gente fosse fazer a fatoração aqui, ó. Agora eu vou fazer bem rápido só para mostrar, tá bom? Que a fatoração nós vamos aprender bastante vezes aí. Quais são os números mesmo? 12, 14, 15 e 20. E aí você vem aqui e pergunta, ó. Números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Divisível por 2. Vamos dividir todo mundo que dá para dividir por 2. 12 dá para dividir por 2, dá 6. 14 dividido por 2 dá 7. 15 não dá para dividir por 2. Então eu vou apagar isso aqui. 15 vem aqui embaixo. 20 dá para dividir por 2, dá 10. Todo mundo deu para dividir por 2 aqui? Não, o 15 não. Dá para dividir por 2 ainda? Dá, tem número par ainda. 6 dá para dividir por 2, dá 3. 7 não dá, copia. O 15 não dá, copia. O 20 dá, dividir por 2 dá 5. Todo mundo nessa linha deu para dividir por 2? Não, só 2 números. Então, não faço a bolinha em volta do 2. Nenhum deles mais dá para dividir por 2. Agora eu vou dividir por 3. Então, vamos lá. Cadê? 3. 3 dá para dividir por 3? Dá 1. 7 dá para dividir por 3? Não, copia. 15 dá para dividir por 3? Dá, é o 5. 5 dá para dividir por 3? Não, copia. Como que ficou aqui? Todos deu para dividir por 3? Não. Quem é o próximo número primo? 5. 1 não dá para dividir por 3, copia. 7 não dá para dividir por 5, desculpe, falei errado. Copia. 5 dá para dividir por 5, é 1. 5 dá para dividir por 5, é 1. Então eu vou copiar essa linha aqui do lado para continuar. 1, 7, 1, 1. Próximo número primo é o número 7. 1 dá para dividir por 7? Não, copia. 7 dá para dividir por 7? Dá. 1. 1 não dá para dividir por 7, copia, copia. Ah, professor, mas nenhum deles deu. Mas agora aqui, ó, presta atenção. Todos esses números dá para dividir por quem? Por 1. 1 dividido por 1 dá 1, dividido por 1 dá 1, dividido por 1 dá 1, dividido por 1 dá 1. Quantos que é o meu único divisor comum lá? 1, tá bom? Esse é o método da fatoração. Presta só pro Silas só um pouquinho. Certo. Eu vou... Ainda tem um tempinho de aula, ainda tem 20 minutos de aula. Eu vou finalizar a aula, certo? E vou voltar nessa tela para vocês fazerem o registro. E aí quem terminar de fazer o registro começa a fazer a lição de casa, que é a atividade 5. E aí vocês têm que responder o A, o B, o C e o D da atividade 5. Você fez aqui, mas tem que responder o A, B, C e D. Responde no caderno, daí o A, B, C e D. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Na nossa próxima aula, vamos dar continuidade à atividade 5.